Paz, Senhor, a todos. Amém. Pode se assentar. É um prazer estar com vocês aqui. E eu confesso para vocês que quando a Maíra, né? Mayra. Como é que eu tô? Nossa, Marina. Quando a Marina falou que o pastor é aquele primeiro contato que a gente liga, né? Eu divido o pastor com vocês, porque o primeiro contato que a gente pensa aqui em BH, quando está no perrengue, é o pastor Marden. Nós chegamos aqui, mudamos para cá, e o pastor Marden que nos recepcionou ali, nos ajudou a nos alocar, com toda a mudança, todo o trâmite, e às vezes quando eu estou viajando, e a gente deixa ali o contato do pastor Marden ali sempre ao alcance para alguma emergência. Então, de fato, aproveitem, né, valorizem o pastor de vocês, honrem ele, porque ele tem sido uma bênção não só para vocês, mas para todos aqueles que estão próximo dele, amém? Se quiser tirar ali, pode tirar, não tem problema não. Eu estou num conflito aqui, porque os temas são bastante teológicos, né? E sugere uma aula de teologia. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fica sempre chamado para a experiência, inevitavelmente. Mas a gente quer aproveitar, então, vou tentar, de alguma forma, seguir aqui o que Deus já vem falando ao nosso coração, e a gente intensificar algumas dúvidas que a gente precisa tirar da nossa mente, e, ao mesmo tempo, falar daquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas hoje, aquilo que a gente tem a viver e a experimentar. De fato, você precisa criar expectativas, porque quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, algo acontece, é extraordinário. O Senhor, certamente até o fim dessa conferência, vai te levar a um novo nível, a um nível mais profundo. Eu creio nisso e tenho convicção disso. O tema da nossa palestra é a natureza do Espírito Santo, e são praticamente duas. Então, eu vou falar de forma bem prática, mas se você quiser depois, eu tenho até um material, eu posso te fornecer com todas as referências bíblicas, e você pode se aprofundar, mastigar um pouco mais, cavucar um pouco mais aí, tirando qualquer dúvida que você possa ter em relação a isso. Quando a gente fala do Espírito Santo, ele talvez da pessoa da Trindade, dos três, ele é o mais difícil que às vezes a gente tem de compreender, porque tanto o Pai quanto o Filho estão caracterizados de forma mais familiar para nós. Quando a gente fala de pai, todo mundo entende o que é um pai, até aqueles que não tiveram, eles sabem o que é o pai porque eles não tiveram, e a gente sabe, a gente está acostumado com a figura de pai. E aí alguns têm que trabalhar a paternidade, mas isso é outro assunto, porque às vezes não tiveram um pai como deveria ter, e por isso tem dificuldade até na sua relação com Deus. Quando a gente fala de Jesus, isso fica muito claro para nós também, porque Jesus, ele se fez homem, ele habitou entre nós, e ele se fez 100% homem. Então é fácil entendermos, nos identificarmos e lermos a respeito de Jesus. Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo por vezes na Bíblia identificado com uma série de símbolos, e aí aqui começa a confusão. De vez em quando se fala do Espírito Santo, alguém fala de fogo, não é assim? É ou não? Não? Aqui não? Nunca falaram de fogo? Não? Sim ou não? Vocês estão aí ainda não? Amém? Às vezes quando fala do Espírito Santo, fala de chuva, de água, é ou não é? Sim ou não? Quando fala do Espírito Santo, fala de vento, não é? Você já imaginou um novo convertido na igreja? A confusão que ele fica? Um está pedindo, um está orando, manda fogo, Senhor, o outro está, Senhor, que sopra o vento, o outro, que a chuva inunde esse lugar, e por aí vai, né? Eu acho que o novo convertido, né, ou a pessoa que vem a primeira vez, ele deve ficar, meu Deus do céu, que doideira, né? Que doideira. Eu lembro uma vez, um pastor amigo meu foi fazer uma visita na beira do rio, e ele orou, Senhor, que as tuas chuvas inundem esse lugar, e etc. No outro dia ele recebe a ligação daquela família e fala, pastor, por favor, nunca mais ore aqui desse jeito na minha casa, porque choveu demais,
e o rio encheu, e minha casa alagou, e não deu muito certo, né? Mas são linguajar de crente, né? Às vezes a gente identifica o Espírito Santo com o fogo, às vezes identifica o Espírito Santo com o vento, e a Bíblia faz isso. E às vezes identifica o Espírito Santo com uma série de símbolos. Por exemplo, lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, desceu sobre Jesus. E aí a Bíblia diz claramente que desceu em forma corpórea de uma pomba. Olha só que doideira. O Espírito Santo assumiu a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus. Por quê? Toda pomba que a gente vê é o Espírito Santo? Claro que não, obviamente que não. Mas ali há uma representação didática. Imagina todo mundo que estava vendo, como que eles iriam saber que o Espírito Santo desceu? Como que eles saberiam e como que se registraria que o Espírito Santo desceu naquele dia? Então, para fins didáticos, o Senhor, ele fez com que o Espírito Santo tomasse a forma de uma pomba ali e descesse sobre Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus é pomba, isso não quer dizer que o Espírito Santo é pomba, isso não quer dizer que o Espírito Santo é fogo, isso não quer dizer que o Espírito Santo é vento, isso não quer dizer que o Espírito Santo é força, isso não quer dizer que o Espírito Santo é poder, nada disso. Essas são manifestações do Espírito Santo possíveis. Mas o Espírito Santo, como já fora dito, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nós temos dificuldade, nós entendemos o Pai como pessoa, porque entendemos a figura paterna, entendemos Jesus como pessoa, porque ele se fez homem, e às vezes temos dificuldade de entender o Espírito Santo como pessoa, porque não há essa identificação clara. Pelo contrário, nas manifestações diferentes, parece várias outras coisas, menos pessoa. Mas a Bíblia, ela deixa claro em diversos textos, ela fala claramente a respeito da pessoalidade do Espírito Santo. Então, primeiro, você precisa entender o que é uma pessoa. Uma pessoa, ela tem praticamente 3 características. Ela tem vontade, ela tem sentimentos, ela sente, e ela tem vontade, poder de escolha, e ela tem intelecto. Então, sentimentos, intelecto e volição, que é a vontade, tá? Sentimentos, intelecto e vontade. A Bíblia, quando fala do Espírito Santo, fala dessas 3 coisas. Fala que o Espírito Santo, por exemplo, ele se entristece. Fala, por exemplo, naquele texto de Ananias e Zafira, ali em Atos 5, quando eles mentem, eles escondem, eles vendem uma propriedade, eles levam só metade da oferta, e eles mentem ali, o apóstolo fala para eles o quê? Vocês não mentiram para mim, não mentiram para nós, mas vocês mentiram para o Espírito Santo. E aí depois, mais para frente, ele diz o seguinte: vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram para Deus. Então, o Espírito Santo, se a gente pode mentir para ele, é porque ele é uma pessoa. Se ele tem sentimentos, se ele fica triste, se ele se alegra, é porque ele é uma pessoa. E ele também tem vontades. Nós vamos ler na Bíblia, por exemplo, o livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele abre a porta para a pregação do Evangelho, ele impede Paulo de pregar num lugar, depois fala para Paulo pregar em outro lugar. Nós vamos ver que há uma vontade ali do Espírito Santo e também um ser pensante, intelecto. Ele pensa, ele fala, ele se comunica, ele se expressa. Nós, o que nos difere de outras criaturas é que nós temos, o que nos faz pessoa é que nós temos intelecto, vontade e temos também sentimento. É isso que nos difere de outras criaturas. Ou seja, somos capazes de raciocinar, somos capazes de pensar, somos capazes de formular palavras, frases, conversações, e o Espírito Santo também é assim. E por isso que o Senhor já nos advertiu aqui na primeira palavra, que nós temos que considerar o Espírito Santo. Nós temos que tratá-lo não é como uma força,
não é como um arrepio, não é como um vento, não é como uma sensação diferente, não é como um sentimento gostoso que possamos ter, mas Ele é uma pessoa e nós temos que conversar com Ele, nós temos que nos relacionar com Ele, nós temos que caminhar com Ele, nós temos que ouvir a Sua voz, nós temos que entender que Ele tem vontades, nós temos que entender que nós podemos alegrá-lo ou podemos entristecê-lo, nós podemos obedecê-lo ou podemos desobedecê-lo. Então, primeiro, entenda, o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente precisa reforçar isso, por quê? Porque até mesmo se você cresceu na igreja, tem algumas músicas que parece que faz você pensar que é uma força, né? É uma força que se move entre nós, e é vento que sopra daqui e de lá. Não que sejam erradas em si, mas às vezes podem fazer com que a gente pense num ser abstrato, alguma coisa que é uma força, que é um vento, que é um fogo. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele é um espírito. Então por isso que nós não tocamos nele necessariamente, não vemos, mas ainda assim o sentimos, ainda assim ele nos toca, ainda assim ele fala conosco, porque ele é uma pessoa, ele é real. Mas além de pessoa, o Espírito Santo é também Deus. O Espírito Santo também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E aqui está a parte mais difícil de explicar. De alguma forma, para quem crê, isso faz sentido. Mas para tentar explicar esse negócio é difícil demais. É a parte mais difícil, que se você for dar uma aula, de você explicar que nós temos um Deus só, mas são três pessoas diferentes. São três, mas são um. É um, mas são três. E é complicado mesmo. Se você souber explicar, me explica depois, né? Me ajuda, né? Mas assim, quando a gente crê, quando a gente experimenta, quando a gente lê a Bíblia, de alguma forma isso faz completo sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Para mim isso está claro e cristalino, como é uma água, por exemplo. Mas para explicar, eu confesso que é difícil. E eu confesso que sempre que eu ouço alguém tentando explicar, ou eu tento explicar, parece não fazer tanto sentido. Mas para quem crê, para quem entende, para quem a percepção espiritual foi liberada, você entende e faz completo e total sentido. E a Bíblia vai falar disso, isso vai estar claro de ponta a ponta da Bíblia, como foi citado já de Gênesis a Apocalipse. Então, na criação dos céus e da terra, nós vamos ver que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, não é assim? O Espírito Santo estava fazendo o raio-x, o arquiteto do universo fazendo o projeto, mas aí o Deus Pai, na palavra da sua boca, traz a existência. Mas aí lá em João diz que essa palavra, esse logos, esse verbo, é o próprio Cristo. Então nada foi feito sem que fosse por Jesus, ou foi por intermédio dele, e através dele que todas as coisas vieram à existência. Então a Trindade está de ponta a ponta. E aquele texto do batismo que eu mencionei, mais uma vez a Trindade se encontra ali. O Filho está encarnado, 100% humano. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, e ali é o início do ministério de Jesus, e é no poder do Espírito que ele vai se mover. No livro de Lucas, depois do batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo depois de 40 dias de jejum, e é no poder do Espírito, é na força do Espírito que ele resiste o diabo, que ele vence a tentação. É no poder do Espírito, na força do Espírito, que ele continua o seu ministério, que ele entra lá na sinagoga. Ele abre o texto de Isaías e ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu e me enviou para pregar boas novas aos cativos, apregoar liberdade àqueles que estão presos, devolver vista aos cegos, proclamar o evangelho aos pobres. O Espírito, a unção do Senhor, o Espírito de Deus me reveste do poder, da unção, da graça para testemunhar.
Então, se você tem dificuldade de entender como que Jesus, sendo 100% homem, como eu e você, ele fez o que ele fez, ele curou, ele libertou, ele restaurou, ele venceu o inimigo, ele pregou, pessoas foram salvas, ele ressuscitou mortos, ele fez tudo isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele, veio sobre ele, habitou nele. E o que é maravilhoso é que, segundo a promessa bíblica, esse mesmo Espírito é prometido sobre mim e você. E é por isso que Jesus declara, sem dificuldade alguma: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Porque ele mesmo diz: olha, eu estou aqui, mas eu vou para o Pai, e eu enviarei outro Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Ele vai ajudar vocês, ele vai ensinar, ele vai empoderar, ele vai capacitar, ele vai ungir, e ele vai levá-los a fazer tais feitos. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Deus. Tanto quanto o Pai o é, tanto quanto o Filho o é. E aquele texto que eu citei de Atos deixa isso muito claro, Atos 5. Porque quando Ananias e Safira mentem, o apóstolo diz para eles o seguinte: olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí depois, no versículo a seguir, ele diz: vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. O texto deixa claro que o Espírito Santo é Deus, é Deus. E ele é colocado como, por exemplo, Mateus capítulo 28, naquele texto da grande comissão. E aí ele falou: sou secretário-geral de missões, eu vou ter que usar texto de missão, né? Na grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você consegue perceber que se fosse um vento não faria sentido algum aqui? Se fosse uma força, simplesmente não faria sentido nenhum. Você está falando de duas pessoas, ó, você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do vento. Não cabe, né? Do Pai, do Filho e do poder do Pai e do Filho. Não faz sentido. Do Pai, do Filho e do fogo que o Pai e o Filho manda. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas diz assim, ó, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque ele é um com o Pai e com o Filho. Ele é da mesma substância, ele é da mesma essência. Ele é tanto Deus quanto o Pai e o Filho é. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. Aleluia! Nós temos a oportunidade de ter habitando em nós o próprio Deus. Ele poderia escolher qualquer lugar da terra para morar. Ele poderia escolher qualquer lugar do universo para habitar, mas ele escolhe morar dentro de nós, habitar em nós, fazer de nós o templo e habitação do seu Espírito, e falar conosco, e nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, e nos conduzir a uma vida de comunhão e de intimidade com Ele. Amém, queridos? Então, quando falamos do Espírito Santo, nós vamos também, ligado aqui ao texto da grande comissão, não tem como desassociar uma coisa com a outra, a Atos 1:8. Atos 1:8, nós temos a promessa de Joel, que é aplicada para o Pentecostes, mas ela é iniciada ali, mas ela está em vigor ainda para nós também, né? Ele diz assim, Atos 1:8: mas vocês receberão poder. Poder é uma coisa. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse poder, ia estar assim, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o poder, né? Parece que não faz sentido, né? Mas ele diz o seguinte: vocês recebem poder. O poder
é associado ao Espírito Santo, porque é algo que nós recebemos quando Ele vem sobre nós. Quando a pessoa, o Espírito Santo, vem sobre nós. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Preste atenção, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está aceitando Deus, correto? Então você está aceitando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebeu a comunhão, a vida com a pessoa do Espírito Santo também. Ele também é o teu Senhor, Ele também é o teu dono. Aliás, para que você possa aceitar a Jesus, foi o Espírito Santo que trabalhou em você antes. A Bíblia diz que é Ele quem te convence. Aquela coisa que às vezes você pensa que é a sua consciência, sabe? Eu estou com a consciência que, nossa, está me incomodando, tem alguma coisa falando. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência, trabalha no nosso coração. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem desbloqueia os nossos ouvidos, olhos, entendimento para a percepção do Evangelho. Queridos, o Evangelho ele é grande demais, ele é profundo demais. Ele é simples quando a gente compreende, mas até você entender, você não teria por si só a capacidade da compreensão da magnitude daquilo que é o que Deus fez por você. Mas aí o Espírito Santo vem e trabalha, Ele te ensina, Ele te explica, Ele desenha para você, entendeu? E para mim também, né? Eu estou falando porque Ele fez comigo primeiro, né? E aí você entende, pá, nossa, como é que pode? Eu estava enganado a vida inteira, eu estava... É por isso que o pessoal lá fora, eles acham que a gente é meio arrogante, porque eles falam assim, vocês são donos da verdade. Somos mesmo. É mesmo, porque antes a gente estava do jeito que eles estavam, achando que estava sabendo. Mas aí quando você descobre, pá, você, meu Deus, agora eu estou... Vocês precisam ouvir, aí você vira um chato, né? Porque você é o dono da verdade, e eu sou mesmo, você não tem noção. Como eu estava como você enganado, e agora, pum, esclareceu. E aí a gente entende, o Espírito Santo faz isso, você entende. Você já tem o Espírito Santo, ele já está com você. E aí o que as pessoas não entendem, no entanto, é o que a gente chama de segunda bênção. E tem a ver com esse texto aqui de Atos 1:8, que é esse poder que a gente recebe. Não é uma questão de ter o Espírito Santo, porque nós já o temos. Mas é uma questão de receber essa promessa do Espírito Santo. Que a gente, na nossa evangeliquez e na Bíblia, vamos chamar do quê? De batismo com o Espírito Santo, segunda bênção, revestimento de poder, entendeu? E é por isso que algumas pessoas, você entendeu? Parece complexo, mas não está ficando claro? Sim ou não? Amém? Parece complexo, mas é claro. Nós já temos o Espírito Santo, mas no entanto tem uma promessa. Tem uma parada maior aí para a gente, tem um negócio mais intenso, que se chama revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, que se chama uma graça do Espírito Santo que te impacta com poder, te dá um choque mesmo, uma injeção de energia. Sabe aquele filme lá, quando o cara está lá morrendo do coração, aí ele vai, libera, aí pega aquele, quem é a enfermeira aqui, como é que é o nome daquele trequinho lá, né? Isso aí, né? E aí pega aquele negócio lá e o cara volta à vida, né? O cara ganha uma energia. É isso que tem a ver com essa descida do Espírito Santo. Agora preste atenção. Por isso que a gente fala o que? De avivamento. Pegou aí, não? Hã? A gente tem o Espírito Santo, mas parece que o coração está meio devagar, entendeu? Aí vem a descida do Espírito Santo, o desfibrilador do Espírito Santo. E aí você o quê? Aí acontece com a igreja inteira. Aí a gente fala o quê? Nós estamos vivendo um avivamento. Nós fomos renovados.
renovados. Vocês estão entendendo? Então não tem a ver aqui com ter muito tempo de crente, ser novo, não sei o que, não. Senão a gente pensa, isso aí é a pessoa que chegou ontem, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Não, cara, tem a ver com o nosso coração que vai ficando fraquinho. Tem a ver com essa vida que é pesada. Tem a ver com os ativismos da vida, com a atividade que a gente vai tomando. Tem a ver com a correria. Tem a ver com pouco tempo, às vezes, de consagração, de busca do Senhor, de devocional. Tem a ver com uma devocional, às vezes, automática, que a gente engrena ali. Tem a ver com uma vida morta. Aí vem o Espírito Santo e nós somos reavivados, renovados. Então ele diz, vocês receberão o poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então nós temos um grupo de crentes, mais ou menos 120 irmãos, que eram discípulos de Jesus, acabaram de perder Jesus, Jesus tinha morrido, estava todo mundo desesperado, meio disperso, mas aí vem a notícia que Jesus ressuscitou, a galera dá uma animada, um conversa com o outro, vamos reunir lá, vamos, todo mundo se reúne, fecha a porta, tudo acuado, amedrontado, sem saber o que dizer, sem saber para onde ir, o que vai fazer. 120 irmãos, então, eles estão falando que viram Jesus ressurreto, e tal, mas e agora? O que a gente faz, o que não faz? Não, vamos fazer o que ele ensinou? Não, você está doido? Se mataram ele, o que não vão fazer com a gente? Vamos sair pregando? Não, para com isso, Pedro, você é muito afoito, né? Vamos fazer o quê? Vamos cuidar das viúvas, dos moradores de rua. Não, você está doido? O Império Romano faz ronda aí fora. A gente vai ser cancelado, faz isso não, né? Mas aí de repente, diz a Bíblia, que eles estão reunidos, e vem sobre eles o quê? O Espírito Santo de Deus, e línguas como que de fogo são colocadas sobre eles. Aí eles que estavam acuadinhos, porta fechada, eles começam a falar tão alto, mas aí começa um barulho santo, que as pessoas começam a reunir, mas o que está acontecendo lá? Estão tudo bêbado, cheira a cara ali, cheira o caneco. E aí quando vão ver, eles começam a ouvir nas suas próprias línguas, de uma forma milagrosa, o evangelho sendo pregado. Gente, quando tem 2, 3 falando ao mesmo tempo, a gente já não entende nada. Agora imagina todo mundo falando em línguas, e as pessoas, cada um entendendo na sua própria língua, as maravilhas do evangelho, e aí pessoas de todos os lugares da terra, se prostrando, se convertendo, se salvando. Pedro se levanta, ninguém está bêbado não, e ele prega na ousadia do Espírito, e mais de 3.000 almas se converte. Aquele bafafá todo faz com que os soldados se levantem. Não pense que é só maravilha não. Os soldados vêm e eles prendem Pedro e colocam Pedro lá no mesmo lugar que Jesus estava. Presta atenção, se você ler o texto, quando Jesus estava lá dentro, sendo acusado lá no Sinédrio, Pedro estava do lado de fora, se aquecendo na fogueira, negando Jesus. Não, eu não tenho nada a ver com esse homem não, eu não sei quem ele é. Pedro com medo, Deus o livre, vai que eu sou Pedro com esse Jesus. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro está lá dentro, no lugar que Jesus estava, e eles falam assim: nós vamos te matar, se você não negar esse negócio. Fala assim: como que eu posso deixar de falar do que o Senhor tem feito, das maravilhas do meu Deus? Faça o que vocês quiserem, eu estou cheio do poder do Espírito Santo e nada me segura. Aleluia! E a partir daí, queridos, aleluia, a partir daí a igreja toma uma nova dimensão. Nós precisamos disso. Não, queridos, a igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não tem tempero, ela não tem razão de ser, ela não tem para onde ir. Nós nos tornamos covardes, tímidos, fracos, amedrontados, acomodados, medrosos. Quer ver um sintoma da ausência do Espírito? É o comodismo. Porque nós pensamos assim: tá bom aqui. Imagina uma igrejinha de 120 membros, discípulos direto de Jesus, estava gostoso, né?
Vimos Jesus ressurreto, vamos conversar aqui, vamos fazer o culto do testemunho, né? Cada um conta aí como que viu Jesus, como é que ele era, como é que eram os seus olhos, como é que eram os seus cabelos, quem viu as marcas, Tomé, como é que era a sensação de tocar nele. Pedro, conta para a gente a receita que ele fez na praia quando ele foi te buscar lá. Como é que foi, como é que não foi? Meus queridos, o comodismo, ele é a marca declarada da ausência do Espírito Santo de Deus. Nós ficamos confortáveis. E sabe o que eu já cheguei a uma conclusão? Eu escrevi um artigo uma vez, de que nós não queremos um avivamento. Porque o avivamento traz desconforto. O avivamento exige que a gente dê o nosso tempo de lazer para o Senhor. O avivamento exige que a gente altere rotas, que a gente pregue dentro de ônibus, que a gente passe vergonha se for preciso, que a gente saia do nosso conforto natural e a gente faça o que tem que ser feito para a glória do nosso Deus. O Espírito Santo faz isso. Faz isso. Eu sou tímido. Sou tímido. Ou era, né? Sei lá. Já fui mais, né? Eu nascido, criado na igreja. Uma timidez que não cabia dentro de mim. E com o pai pastor, que era o cara mais assim, mais desencanado que eu já vi na vida, né? Meu pai era aquele que a gente ia sentar, ia viajar, a gente sentava adolescente, né, no fundo do ônibus, para não ficar perto do pai, né? Sei por quê, essas bobeiras, né? E o meu pai era aquele cara que, de noite, tudo escuro, meu pai conversando com todo mundo. Ei, então, você vai de onde? Você vai para onde? O pai era grandão, falava alto. E aí na hora da farofada, ele abria lá o saquinho. Aí levantava lá, ô, Moisés, você vai querer o quê? E eu, nossa, pai querido, escondido lá atrás do ônibus. A gente enviava um irmão logo, vai lá ver o que está acontecendo. Então meu pai era aquele que, sabe, eu não sei quem pegou essa época, tem aquelas músicas que o povo vai participando, tipo aquela, eu amo a Cristo. E aí pergunta para a pessoa, entendeu? Aí vai perguntando assim para os irmãos da igreja, entendeu? No meio do nada, assim. Aí o irmão tem que responder, aí onde está? Rapaz, cara, meu pai começava com esse negócio, já me dava já um revertério, já ia para o banheiro. Eu dava um jeito de fugir, entendeu? Mas eu sempre tive experiência com Deus, eu conhecia a Deus. Eu orava ao Senhor e pedia alguns milagres, e às vezes, por vezes, não foi uma nem duas, eu falei, Senhor, se acontecer, eu vou lá na frente testemunhar. Eu queria, queridos, no fundo do meu coração eu queria, mas na hora, eu de alguma forma me prendia na cadeira, assim, eu não conseguia sair do lugar, aprisionado por aquela encrenca. E o que é engraçado é que essa timidez, ela é tão maligna, porque ela era para as coisas de Deus, né? O que não era de Deus, as presepadas, o cara arrumava um jeito, né? Mas assim, para as coisas de Deus era terrível. E eu comecei, desde cedo, a buscar o batismo com o Espírito Santo. E um dia num culto normal, porque o que eu acho legal do texto aqui do batismo com o Espírito Santo é que diz assim, estavam todos reunidos e de repente, por mais que a gente queira, não é a gente que produz, há um de repente de Deus, Ele faz. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo no chuveiro, tem gente que é batizada com o Espírito Santo no ônibus, em casa, dormindo, acorda falando em línguas. Eu conheci lá, até agora estive na igreja lá, eu vi o rapaz, eu vi o camarada, nossa, a coisa mais doida que eu vi, um jovem, ele se converteu, naquele dia ele se converteu, foi lá na frente, aceitou o apelo, naquele dia ele foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Na mesma hora um profeta levantou e deu uma chamada ministerial para o cara. Eu falei, nossa, que agilidade, porque tem a ver com o tamanho da entrega, você entendeu ou não? E aí o que acontece? Num culto normal, uma irmã, presta atenção, a sensibilidade do Espírito, Deus falou com uma irmã, olha, pega os adolescentes e vai com eles lá no fundo e ora. Eu me lembro como se fosse hoje, ela foi, pegou todos nós adolescentes, nós fizemos um círculo,
E eu lembro que estava meio assim, não estava naquela, eu não estava flutuando espiritual, entendeu? Não? Estava assim, a gente se olhando, a irmã, vamos orar, a gente, despretensiosamente, fechamos os olhos, começamos a orar. Queridos, aquele foi o meu de repente, o Espírito Santo veio naquele dia. Estava eu, minha irmã ali, nós fomos batizados com o Espírito Santo, junto com aqueles adolescentes ali. Todos nós. Eu fui tomado pelo Espírito Santo de tal forma, na sequência daquilo tivemos uma conferência do Espírito Santo, no fim de semana a seguir. Eu sei que eu mergulhei, mas eu mergulhei em águas tão profundas, que eu saía carregado da igreja. Acabava a conferência, todo mundo conversando, porque a gente não fica inconsciente, a gente fica lúcido, mas eu não queria parar com aquilo. Eu falava assim, o Espírito Santo deixa eles, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu falando em línguas ali, eu quero mais, e chorando, e quero mais, e caído no chão. E eu lembro que acabava tudo, todo mundo indo embora. Meu pai me pegava no colo, me levava, me colocava dentro do carro, eu ia falando em língua até em casa. E aí lá em casa, chegando em casa, que eu falava, agora não vai ter mais jeito, eu vou ter que, né? E não foi um, nem dois, nem três, mas eu mergulhei, queridos, eu mergulhei o tanto que eu pude. E um adolescente mais ou menos de 15, 14 anos, um desses pastores, começou ali alguns mistérios de Deus com a minha vida. Um desses pastores foi um americano que estava ministrando uma unção, ele tinha uma unção de Deus mesmo, assim, as pessoas eram tocadas pelo Senhor. E eu lembro que meu pai era o pastor, e ele foi lá e me buscou e me colocou para orar para o meu pai. Olha que doideira que Deus faz. E meu pai cheio do Espírito Santo ali com a minha oração, uma coisa de... Você está entendendo o que o Espírito Santo faz? Porque a promessa tem a ver com isso. Eu estava vendo a irmã ali, coisa linda. A promessa fala de velhos sonhando, olha só. Sonho normalmente é coisa de jovem, não é? Não é o jovem que é sonhador, e parece que a pessoa vai envelhecendo, ela vai parando de sonhar. Mas aí diz que o Espírito Santo, ele vem, e ele vira as coisas de cabeça para baixo no bom sentido, né? No bom sentido. Ele tira daquela ordem de comodismo natural, e ele faz velho sonhar de novo. Ele faz jovem que não tinha grande expressão, ou não teria um espaço de fala normalmente, mas ele faz jovens profetizarem. Ele faz jovens profetizarem. Ele nos aciona de uma forma extraordinária, e eu tenho que ver a hora, porque esse assunto é bom demais. Cadê? Está lá. Eu vou querer orar com vocês também. Queridos, é maravilhoso. O que eu quero dizer para você, respeitando o tema aí que nos foi dado, e a gente falou, tanto eu quanto ela disse, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus, você tem que se relacionar com Ele. Mas o Espírito Santo também quer te conceder uma experiência de empoderamento, que vai te capacitar a viver uma vida cristã. E aí quando eu fui batizar com o Espírito Santo, e esse mergulho todo, não é sempre que você vai ficar nessa experiência. Eu não vou conseguir viver caído, eu tenho que fazer as coisas. Mas sabe o que aconteceu a partir dali? Eu que não tinha hábito de ler Bíblia, depois estava lendo Bíblia. Eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo. Eu ia de bicicleta todos os dias para a escola, morava longe, e eu ia orando, conversando com o Espírito Santo, voltava conversando com o Espírito Santo, conversando, e você desenvolve um relacionamento, e ele é o melhor amigo que você pode ter na sua vida. E com isso eu já mudei para lá e para cá, já aconteceu muita coisa na minha vida, já perdi gente, já ganhei gente, mas o Espírito Santo sempre está conosco, consolando, confortando, ensinando, capacitando, ajudando. Diante dos desafios novos, Ele te capacita, Ele te dá graça, Ele te ajuda. E o que eu sei afirmar com toda a certeza da minha vida é que não tem como viver uma vida cristã como nos é proposto sem essa presença, sem esse empoderamento do Espírito Santo, sem esse outro nível de comunhão, de intimidade, de amizade. E talvez ao falar isso eu possa
gerar uma crise no seu coração e você pensar: poxa, pastor, o senhor me desanimou, porque eu não tive essa experiência ainda. Mas meu objetivo não é te desanimar. Meu objetivo é criar uma crise positiva que te faça buscar intensamente. Que seja hoje, mas ainda que não seja hoje, que seja nessa conferência, mas ainda que não seja nessa conferência, que você não descanse até que você do alto seja revestido de poder, de unção e de autoridade de Deus. Que você não sossegue até que isso aconteça na sua vida, porque será uma das melhores coisas, depois da salvação, obviamente, a melhor coisa que pode te acontecer, porque é o que te capacita a viver a salvação que Deus te deu pela sua graça, é o que vai te dar a graça de viver plenamente tudo que o Senhor tem para você, de desfrutar o que é céu na terra, porque a grande questão do céu, queridos, vai ter rua de ouro, vai ter mar de cristal, vai ter um monte de coisa legal, mas o que faz o céu ser céu é a presença de Deus, é estarmos em comunhão plena com Deus por toda a eternidade, e o Espírito Santo habitando em nós, e essa comunhão com o Espírito Santo é viver céu na terra, ainda que você esteja na prova. E é mais uma coisa que só vai fazer sentido quando você experimentar. Quando você experimentar. Então eu quero te incentivar a isso. Te incentivar a buscar esse Espírito Santo. Porque é Ele quem vai fazer com que a experiência, o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo se torne natural, se torne normal. Amém? Você entendeu isso? Amém? Vamos orar mais uma vez? Se coloque de pé.